senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, reconheço que não mereço a vossa atenção, mas com muita claridade a palavra do Eterno, do Supremo, o Senhor de todo o universo, requer com muita cautela a nossa atenção 100%. Com certeza não sou merecedor da salvação, não sou merecedor de estar aqui falando dele, que ele é bom. Reconheço que sou um homem cheio de defeito, cheio de inquietações, nascido de mulher. Mas a Bíblia, ela nos diz quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e anuncie o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado logo será salvo, disse ele. Marcos 16 e o verso 15. Ele também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8 e o verso 36. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém, jamais nenhum de vocês chegarão aos céus, ao meu Pai, senão por mim. João 14 e o verso 6. Romanos 10 e 9, ele diz: com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa para a vida eterna. Logo, se vocês confessarem que Jesus é o Filho do Homem, o Filho do Deus eterno, serás salvo. É o que diz a Escritura. Breve ele estará voltando. Eu sei que alguém pode estranhar porque eu estou com o celular nessa posição. Porque nas plataformas digitais eu agradeço a Deus, TikTok, Kawaii, YouTube, eu tenho nesses canais. E agradeço a Deus. E se alguém aqui sentir em Deus quiser se inscrever lá no meu canal no YouTube, Pastor Marcelo Silva, eu agradeço. São mais de 800 vídeos gravados. Não só aqui, mas Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, centro de Recife, Paulista, Olinda, em vários lugares. Goiânia, Papo, dentro dos ônibus, nas praças, dentro dos presídios, dizendo que Jesus é bom, que ele pode, que ele faz, que ele é. E agradeço a ele por esses 30 anos estar na presença dele. Como se passa tão rápido. Quando eu entreguei a minha vida para ele, eu estava com 27 anos, já na casa dos 28, hoje 58 anos de idade. Como voou 30 anos, e digo mais, e daqui para frente é que o tempo vai passar velozmente. É bíblico. E nós sabemos disso. E muitos acontecimentos, com certeza, entre nós, irá acontecer. Catástrofe, tsunami, maremoto, terremoto, tornado, tufão. Vocês sabiam que a Terra, o qual nós vivemos neste planeta, está chegando o dia que ela vai sair do eixo? Mas parece uma conversa fiada, não é? Eu dizia isso há 30 anos atrás, quando eu entrava no ônibus e pregava. E alguém disse: é um louco desequilibrado. E eu continuo dizendo. Lá em Isaías 24 e o verso 20, a terra ela vai cambalear como ébrio. E o que é ébrio? Bêbado. Ela sairá dos seus eixos. E os continentes vai se unificar um ao outro, se ajuntar de um lado só. O que significa isso? As placas tectônicas serão danificadas, destruídas, deslocadas. Onde todo o continente vai se unificar. As nações, os países sairão de sua rota, se destruirão, vão se danificar. Deus falou isso pela boca de Isaías. E ainda semana passada, quem entrar e estudar, já estava dizendo os cientistas preocupados entre si,
dizendo a Terra vai sair do eixo. E eles disseram que a cada ano ela está saindo do seu lugar, do seu centro de rotação. E eles estão com medo. E eles disseram, se isso acontecer, os países serão destruídos. Vão se unificar. Cada rocha, outra rocha, se deslocando de seus lugares. Isso não vai suportar a humanidade. E com certeza se acabarão. Estão com medo. A Bíblia não mente. Quando Deus falou isso pela boca de Isaías, há mais de 3.000 anos. Há mais de 3.000 anos. E alguém brinca com Deus. Acha que Deus é um qualquer. Rejeita Deus. Abomina a maioria dos que falam de Deus. Está pensando que todo mundo gosta porque eu prego o evangelho? Eu sei que não. Nem todo mundo gosta. Tem pessoas que odeiam crente, abominam crente. Quando se trata de crente, a palavra crente é aqueles que crê. Mas quando se trata de salvo, é mais profundo. Salvos são aqueles que dão credibilidade a Deus e Deus é com eles verdadeiramente. Que Deus se utiliza deles verdadeiramente. Ah, irmão, e se alguém não serve a Deus, Deus não se utiliza não? Com certeza se utiliza, porque Deus é absoluto, Ele faz como Ele quer. Agora a salvação já era, né? Temos que entender isso. Deus pode usar um feiticeiro, um macumbeiro, um animal feito usou a porra de Balaão, lembra? Deu voz humana a ela e ela falou. E o cara estava tão cego, longe de Deus, e profeta, longe de Deus, que ele começou a bater na jumenta. E a jumenta falou com ele: por que tu me bates? Eu não te carrego todo dia. Eu nunca fiz isso contigo. Ele disse: não, mas tu agora parou e empancou, não quer me levar, e tome pau. Ela: mas rapaz, eu não te fiz nenhum mal. Ele estava tão cego que a jumenta falou, ele nem se tocou. Poxa, o animal falou, era para cair de joelho, né? Se Deus, só o Senhor é Deus. Um animal falar comigo, um português tão nítido que só que era na linguagem em hebraico, mas hoje aqui no português, vocês estão me ouvindo? É de admirar. Já pensou entrasse aqui agora um cachorro ou um filhote de um jumento e de repente agora disse assim: bom dia, como é que vocês estão? Deus ama vocês. Alguém ia logo desmaiar aqui. Isso é um monstro, um extraterrestre, é um demônio falando pela boca desse animal. Vocês entenderam? Ele estava cego. E ele disse: se eu tivesse uma espada, eu te atravessava aqui agora e te mataria. Disse ele, a pobre da jumenta. Ele disse: eu nunca te fiz mal. Tu sabe por que eu parei? Porque na minha frente tu não está enxergando, eu estou vendo um anjo com a espada. Quando eu desvio para a direita, ele vem com a espada. Para a esquerda, ele com a espada. Para o meio, ele com a espada. Eu não tenho como passar, por isso eu arriei para não te levar. Porque se eu passo, morre tu e morre eu. Aí ele entendeu. Aí Deus abriu a visão dele. Quando ele olha, está lá o anjo com a espada. Balaão, tu vai amaldiçoar quem eu abençoei, Balaão? Quem é poderoso para amaldiçoar a quem Deus abençoa? Balaão, seu terra seca. Se converta com muita pressa. E tem uma coisa, quando chega lá, abra a boca e diga que eu mandei abençoar, não amaldiçoar. E o outro lá, um tal de Balaque, ofereceu ele moedas de ouro, de prata, muito dinheiro, para ele amaldiçoar contra quem Deus escolheu. Mas vai. O que Deus quer dizer: não tem feitiçaria, macumbaria, não tem vela vermelha nem preta, não tem diabo do inferno, não tem cruzada fêmea ou macho, nem areia de cemitério, nem tão pouco oferenda nas praias, nem nas matas virgens que derrube quem eu escolho, diz o Senhor. Quem Deus escolhe, se arrebenta uma nação. Se Deus permitir, ela racha, ela trinca, mas não toca em quem Deus escolhe. O homem
minha mulher brinca com Deus, não sabe nem com quem está brincando. Deus dá corda, mas ele puxa a corda. E grande é a forca e a queda. Eu nunca vi ninguém botar em Deus para derrubar ele de lá. Jamais. E nunca vi alguém se gloriar muito tempo de se levantar-se contra Deus. Eu nunca vi. Criança motorista. Alguém já viu aqui? Alguém já viu alguém levantar-se contra Deus e vencer uma batalha? Não, e nunca vai ver. Tem um miserável chamado Satanás que ele levantou-se contra Deus e só no pensamento. Deus derrubou ele lá, vocês lembram? Isaías 14, o verso 14, ele dizia só no pensamento do inimigo: eu subirei acima das estrelas. Aí ele disse: me sentarei no trono. Me sentarei no trono como Deus. Isso aí, meus queridos, para vocês verem como o mundo está em um estresse. A maioria das pessoas estressadas, já não dorme direito. O QI já estão perdendo. Olha, até gente crente, salvo, se não tiver cuidado, entra nesse barco também, se desviando de Deus. A vida que a maioria vive é depressão, é estresse, é tudo caro, é as enfermidades assolando, é o roubo na terra, a bandidagem, é tanta coisa que estressa o ser humano. As portas já não tem mais segurança, até com cadeado e grade. Rompe por cima, entra por cima, quebra-se cadeado. Os cidadãos, infelizmente, é tudo preso. A casa tudo gradeado. E os bandidos soltos, já notaram? Isso dá estresse, depressão. Entra no ônibus, tem que ter cuidado com a bolsa, com o celular no bolso. Tem que ter cuidado com o cartão. Porque tem pessoas que passam com a maquineta já com maldade, cheio das trevas, para roubar. Mas Deus dá corda a esses. Mas quando Deus derrubar, grande é a queda. Vai ver o sol nascer quadrado, atrás das grades de ferro. E outro Deus permite a queda dele, está debaixo da terra. Deus não brinca. Deus é sério. Deus ama cada um de nós. Mas quando eu erro, Ele me bate, Ele me pega. Quando eu erro, Marcelo, venha cá. Deus não quer saber de título de pastor assembleano. Deus me pega, venha cá. Com Deus não se brinca. Deus se honra. Deus se ama. Deus se adora. Deus se venera. Quando eu falo Deus é único. Não estou falando de deuses levantado pelo homem, imaginação humana, QI humano, não. Estou falando de um Deus eterno, um Deus único, que domina este sol, aqueles manguezais, raiz entrançada, Aratu, Gaiamu, que domina o mar com as ondas emboladas, que domina os tubarões, as baleias, as tartarugas marinhas, que domina as orquídeas, mais 3.000 espécies, que domina o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, que domina a orquestra universal, que domina mundos paralelos, que domina outras dimensões, que domina mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma tela com mais de 200 bilhões de estrelas, que domina os querubins, anjos e arcanjos, que dá uma ordem e acontece. Estou falando de um Deus que domina os 4 ventos e coloca no punho. Está lá em Provérbios, na minha palavra, diz o Senhor, 30 e o verso 4. Quem é aquele que subiu o céu e desceu de lá? Que encerra os 4 ventos na orla dos seus punhos e que pega a água, levanta a água e amarra como um cinturão na sua cintura e dá um nó na água. Eu nunca vi macho dar nó em água, rapaz. E a Bíblia diz que ele dá nó em água. Já pensou dar nó em água? Eu quero ver. Eu digo que o cabo é macho. Dê nó na água.
E a Bíblia de Jesus dá nó na água. Pega a água, dá um nó e bota aqui, ela fica pendurada aqui, ó. Vê se ela cai. Isso é poder. Isso é glória. Isso é virtude. Isso é Deus. É o único. É Ele que eu admiro. É Ele que eu adoro. É Ele que eu tributo todo o meu ser. E foi a Ele que eu me entreguei há 30 anos. No ano de 95, dia 5, eu entreguei para Jesus. Nunca imaginei que um dia eu fosse abandonar carreiras que ainda hoje tem carreiras que eu amo, mas eu abandonei por amor a Ele. Na dança eu era chamado pé de ouro. Chegou o pé de ouro. Campeão em lambada na época do Beto Barbosa. Era funk, bolero, tango, bolero, guarache, samba no pé, samba de gafeira, zouk, que é uma dança sensual. O tango, reuniam todas as danças. Quando eu começava a dançar, o pessoal parava para olhar. Campeão em artes marciais como faixa preta. Fui instrutor 1 ano de artes marciais, professor. Modelo, fiz o curso aqui e o curso em São Paulo. Fiz teatro. A Paixão de Cristo, Jardim Paulista Baixo, 2 anos. O Cristo, 2 anos, Terezinha Camarote e Miroeira. 1 ano no Colégio Raimundo Diniz. Isso no ano de 93 para 94. Escrevia roteiro, texto. Era autor, ator e diretor ao mesmo tempo. É por isso que quando eu ia fazer uma peça, geralmente eu tirava em primeiro lugar. Eu dizia, porque toda vez ele ganha? E eu dizia, porque ele mesmo escreve, ele mesmo atua, ele mesmo dirige. Então ele é crânio. E Deus de olho em mim para me salvar. Prostituto, adúltero. Era uma mulher que hoje e outra amarrada para amanhã. Deus, eu vou quebrar teu tabu. Era um homem bonito, a cabeleira cheia, me chamavam de Rambo na época. Na área de Águas Compridas, a área de Miroeira, Paulista, chegou o Rambo. Era bem forte, a cabeleira cheia e ela atrás do cabelo, uma fita na cabeça. Deus, eu vou te pegar. Olha hoje a calvície, olha as rugas aparecendo com 58 anos. Não tem bom. Era meu sonho fazer novela, fazer filme, ir para o exterior, ter o nome na calçada da fama. Quem não sonha, não é? Queria fazer filme com Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Stallone. Olha como eu sonhava. E eu dizia, se eu chegar dentro da Rede Globo, na escola do professor Raimundo, eu vou conseguir. Só basta eu botar o pé lá, de lá eu vou crescendo, vou crescendo. É o pensamento de todos nós. Mas Deus diz, é até aí. Só cresce se eu quiser. Tu sonha, se eu determinar tu chega, senão já era. Tu pode rolar a noite inteira na cadeira de balanço ou até na cama. Não vai conseguir. Deixei 3 trabalhos gravados em Jardim Botânico, no estudo do Chico Anísio, para ser avaliado. E quem avaliou na época foi Juba. Tem a assinatura dele, a assinatura de Chico Anísio em casa numa carta que eu ando pela na Bíblia. Quando eu dou testemunho, o pessoal vê que é verídico, que não é conversa fiada, nem é mentira. Naquele ano, me chamaram para participar do Mágico de Oz, no ano de 94, em Teresópolis, uma das cidades do Rio de Janeiro, bem próximo a Petrópolis, cidade de Rei. E eu morei em uma mansão mais de 1 ano em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E ali me chamaram para que eu fizesse Homem de Ferro, Homem de Lata, no grupo Fantasia, um dos maiores grupos de teatro do Rio de Janeiro. Mas quando me deparei com um homem, que ele veio analisar os trabalhos da Globo, esse diretor, Deus permitiu que ele falasse algo que aquilo ali me entristeceu. Porque não pode falar. Lá tem quarto, muitos já ouviu falar de droga. Lá tem prostituição, lá tem feminismo, o homem tem que deitar-se com o outro. Tem
que vender a alma. E ele começou a dar umas pinceladas. Disse, você tem talento, você cresce, Marcelo. Mas tem uma coisa, lá é assim, assim, assim. Quando aquele homem falou, eu agradeci a ele, me retirei, Deus trabalha na minha vida, meu irmão entrega-se para Jesus. No ano de 94, começou a orar, Jesus me resgatou. Em 95, me entreguei para Jesus e esqueci essas carreiras. Tem carreira que não vale a pena. Ele ainda mencionou alguns atores da Globo, renomado. Você pensa que fulano e tal, Beltrano, Cicrano se prostituiu? Que fulano, que hoje é muito conhecido, um deitou-se com outro homem? A Globo é perigosa. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, temos que ter cuidado. Não estou aqui desclassificando emissora de televisão de ninguém, mas temos que ter cuidado. Então Deus, Ele ama a cada um de nós. Quando eu venho para Pernambuco, me entreguei para Jesus ali na Assembleia de Deus Santa Casa, Convenção de Abreu e Lima. Na época era o pastor, que Deus guardou ele, época do pastor Leôncio, aqui da Cruz Cabugá, e o pastor Isaac Martins Rodrigues. Naquela época era uma bênção, uma unção, uma união tão linda, um campo só, uma só moeda, cara e coroa junto. Eu nunca vi ninguém pegar uma moeda e dividir, né? Coroa vai pra lá e cara vem pra cá, não, é unido, olha. Cara e coroa juntinho, um lado e outro, mas é unido. Era as duas, hoje só misericórdia. Porque alguém, não precisa nem falar, é com eles pra lá. Cada um paga pelo que deve. Cada um paga pelo que deve. Quem planta, colhe o que planta. Mas naquela época era bom. Hoje, digo a vocês com muita ênfase, se todos, povo evangélico, fosse unido, unificado, vocês pensam que o inimigo cirandar, feito está cirandando aí brincando? Ele brinca com o povo, destrói muitas almas. Por falta de união. Por falta de união. Sempre digo, e torno a dizer, não se vê alguém que anda na maldade, falando mal do outro. Já notou isso? Sempre puxa pro lado dele. Mas quem é do bem, infelizmente, que não era para tratar deste assunto, sempre fala mal do outro. É muito difícil você ver um pedreiro para não meter a lenha no outro. Já notou isso? Eu sou pedreiro. Mas eu não saio falando mal dos outros. Quando eu vejo algum defeito ali que está errado, eu fico quieto. Porque não vai edificar. Falar mal do outro, falar mal da outra, não edifica. Não traz vantagem, mas desvantagem. Então se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. E se alguém sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, lá no YouTube, agradeço. São muitos trabalhos gravados, dentro da roça também, que Deus tenha me abençoado com terras em Goiânia. Ainda ontem eu estava lá e vim ontem de lá, cheguei de tarde em casa. Aí mostrando as plantações, as belezas, tudo isso é Deus que nos dá livramento, prosperidade e crescimento. Meus queridos, não existe outro caminho senão Jesus o Eterno. Ele ama a cada um, com certeza, de uma forma especial. Mas é necessário a gente dar credibilidade a Ele, porque perto está a volta dEle. Não me tenha como taxativo, geralmente que anuncia o Evangelho dentro dos ônibus, é 5 minutos, 3 minutos. Aí já pergunto se alguém quer se entregar para Jesus, se cala. Eu já ouvi alguém dizer, mas rapaz, tu sai pregando de lá até o centro da cidade, não se cansa não, é? Na verdade não, meus amados. Quanto mais a gente dá lugar a Deus, mais Ele usa. Só uma coisa que eu peço a Ele, que Ele organize as cordas vocais. Quando eu descer agora com esse som, eu vou gravar aí no centro da cidade. Eu gravo e mando para plataformas digitais. É cantando, dizendo que Jesus é bom, então haja cordas vocais. Já viu pregando dentro do ônibus, chegar no centro a cantar. Ai que dor, não é? Das cordas vocais.
Mas quando descer, começa a Dantas Barreto, depois vou lá para a Praça Dom Vital, Mercado São José, aí vem Rua das Calçadas, e digo que Jesus é bom, que Ele é. Conde da Boa Vista, dizendo que Jesus é bom. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Se alguém quer se entregar para Jesus, não deixe para amanhã, que vocês podem fazer hoje. Não esqueça que está perto do arrebatamento da igreja. O mundo testifica. Uma coisa eu sei, a terra vai cambalear, vai. 24 e 20 Isaías, vai. Mas antes disso, vem o arrebatamento da igreja. Eu acho é bom. A igreja vai ser levada 7 anos na boda do Cordeiro. Aqui na terra, 7 anos o capeta vai se manifestar entre o povo, as nações. Vai dizer que é Jesus, muito vai acreditar, vai aderir-se a ele. Quando terminar os 7 anos, ele vai ser preso por 1000 anos. Aí vem 1000 anos de Jesus, com a igreja reinando entre os céus e a terra, na Nova Jerusalém, como diz a Escritura em Apocalipse. E outros capítulos da Bíblia no Velho Testamento aponta para isso. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto, vem um julgamento final. Nesse julgamento, aí a Bíblia diz que o sol não vai dar luz, a terra será uma catástrofe. Aí acredito eu que a terra vai cambalear justamente nessa época, nessa batalha entre os céus e a terra. Então a gente tem que ter cuidado, embora antes desses acontecimentos, porque quem ficar aqui para enfrentar 7 anos quando o inimigo estiver reinando, se prepare que ele vai mandar adorar imagem, escultura, feito o galo que alguém bota aqui, né? E o pessoal fica ali embaixo dançando. É mais ou menos naquela altura a imagem que ele vai mandar fazer para adorar. E o mundo vai saber que não tem nada a ver com Deus, que Deus não adere-se a isso. Deus abençoe a todos, agradeço em nome de Jesus o amor e o carinho de vocês e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. Hoje é 15 de março de 2025. Deus abençoe a todos.